Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da nossa semana do Neurofeedback da Brain Trainer. Eu sou Mariana Pavan, treinadora e supervisora da Brain Trainer. Estou aqui tendo a honra de apresentar Igor Tchaikovsky, que vai nos falar sobre neurofeedback como intervenção para o autismo. Nossa, uma coisa super importante. Ele vai nos falar agora. Quem vai ser a comentarista vai ser a Cristiane, mas vou apresentar aqui o Igor. Igor é biomédico, formado pela Universidade Federal do Pernambuco. Ele é mestre em neurociências, doutorando em neurociências pelo Programa de Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento, pesquisador do Grupo de Neurodinâmica e supervisor, treinador e supervisor de neurofeedback da Brain Trainer. Tudo isso mais um pouco. Igor, com você, eu vou ficar aqui acompanhando as perguntas. Quem quiser fazer perguntas para ele, pode escrever no chat. Não se esqueçam de curtir, se inscrever, para que isso tenha bastante visibilidade aí, porque é um assunto super importante. Vocês vão ver que vai ser uma live ótima. Com você, Igor. Oi, pessoal. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Mari. Muito obrigado pela introdução. Boa tarde, Cris. Obrigado por estar presente para poder fazer uns comentários, a gente trocar umas ideias bem interessantes acerca desse tema. Queria agradecer muito esse convite, tá? E dizer que é uma coisa muito legal a gente poder ter um espaço para poder difundir conhecimento no período de quarentena que nós vivemos. Então, a Brain Trainer organizou toda essa semana voltada para falar especificamente do neurofeedback. Então, vocês estão tendo uma gama de conhecimentos para vocês acerca de diversos temas e com pessoas maravilhosas, tá bom? Eu vou primeiro aqui compartilhar minha tela com vocês, certo? É essa daqui. Pronto. Então é isso, gente. Então, mais uma vez, Mari, muito obrigado. Eu estou muito feliz por poder falar sobre uma coisa que é muito presente na minha vida, que é o transtorno do espectro do autismo, o neurofeedback, e a mudança comportamental e a melhora do desenvolvimento cognitivo dessas crianças. Nós estamos ainda no mês de abril. Tivemos no dia 2 de abril o Dia Internacional da Conscientização do Autismo, né? Um dia que a gente pede respeito para todas as pessoas com autismo que estão dentro do espectro. Então, é um dia muito importante para o pessoal com autismo. Então, a gente comemorou esse dia no mês de abril. Então, a gente tem tudo a ver com esse tema de falar do neurofeedback como uma intervenção complementar para o transtorno do espectro do autismo. E aonde a gente utiliza, pelo menos eu, o sistema da Brain Trainer para fazer mapeamento cerebral, ou seja, identificar os padrões relacionados às crianças com autismo e realizar as sessões de neurofeedback para conseguirmos desenvolver essas crianças, tanto cognitivamente quanto comportamentalmente, tá certo? Então, uma coisa que eu não posso deixar de falar, onde eu estou vinculado, é mostrar para vocês a importância do que nós desenvolvemos aqui na cidade do Recife, na Universidade Federal de Pernambuco. Eu faço parte do grupo de neurodinâmica, que fica situado no Centro de Ciências da Saúde, na Universidade Federal de Pernambuco. O grupo de neurodinâmica tem como principal temática buscar novas ferramentas para desenvolvimento e tratamento dos demais transtornos cerebrais. Tem como coordenador o professor Marcelo Carrão, que é essa figurazinha daqui. Acredito que vocês estejam vendo meu mouse, tá? E só para poder exemplificar para vocês o que nós desenvolvemos de pesquisa na universidade, temos 3 principais linhas de pesquisa dentro do nosso laboratório. A primeira, onde eu desenvolvo meu doutorado, é com tratamentos não farmacológicos aplicados à epilepsia humana. Nós, do grupo de neurodinâmica, desenvolvemos e patenteamos um som anticonvulsivante, um som com potencial efeito de bloquear crises convulsivas. Esse som ele se demonstrou muito efetivo quando a gente aplicou ele para pacientes com epilepsia refratária do Hospital das Clínicas e tivemos resultados excepcionais. E isso tem muito a ver com o transtorno do espectro do autismo, porque aproximadamente 20% das crianças com TEA têm como comorbidade as crises convulsivas, a epilepsia. Então, nós também temos crianças do transtorno do espectro do autismo se beneficiando do som, tá?
Uma segunda linha de pesquisa é usar a imagética motora aplicada à interface cérebro-máquina. Então, pacientes com paralisia cerebral e acidente vascular cerebral encefálico, eles vão no laboratório, eles têm a oportunidade de controlar um jogo de computador através da interface cérebro-máquina, tá? Então, isso é uma linha de pesquisa muito interessante. E a terceira linha de pesquisa é onde entra todo o sistema da Brain Trainer, onde nós incorporamos o sistema da Brain Trainer. Eu conheci o sistema da Brain Trainer junto com o professor Marcelo através de uma das treinadoras, que é uma pessoa maravilhosa, que é a Dielita Lopes. Depois veio o Paulo, depois veio a Mariana na nossa vida. Então, assim, o sistema da Brain Trainer está presente também dentro do nosso laboratório, onde nós realizamos mapeamento cerebral e o neurofeedback como uma ferramenta no tratamento para ansiedade, TDAH, depressão, autismo, bipolaridade, TOC, dentre outras. Então, nós temos uma parceria com o Hospital das Clínicas, com o setor de neuropsiquiatria, onde nós recebemos pacientes para fazer mapeamento, tá? E utilizar o neurofeedback como uma ferramenta para eles. Muito legal, tá bom? Então, eu precisava mostrar isso porque eu estou vinculado dentro do grupo de neurodinâmica, que a gente precisa divulgar o que é feito de ciência dentro do Brasil, ok? Então, antes da gente iniciar, falar um pouco sobre esse estudo de caso que eu vou mostrar para vocês, eu preciso construir alguns conceitos que são essenciais para vocês entenderem o que eu vou estar mostrando. Então, uma das primeiras coisas que eu preciso falar e construir com vocês é como que o nosso cérebro gera determinados comportamentos, sejam ele para as pessoas normotípicas ou para as pessoas com transtorno do espectro do autismo. Então, uma das coisas muito legais é que, dentre as principais estruturas do sistema nervoso central, medula, tronco, bulbo, cerebelo e cérebro, a gente, quando vai estudar essas áreas, a gente, na neuroanatomia, divide as áreas, nós conseguimos dividir essas áreas e associar as suas determinadas funções. Então, aqui em vermelho é uma exemplificação do nosso tão conhecido lobo frontal, que tem como principal função o controle das funções executivas, controle atencional, controle da tomada de decisão, controle do nosso julgamento, controle da capacidade do ser se colocar no ambiente. Então, o lobo frontal é uma das principais áreas do nosso sistema, do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso central, com um grande volume, ele controla diversas funções. Então, vocês associam muito o lobo frontal às funções executivas. Isso é claro, isso é uma das bases da psicologia estudar o lobo frontal para as funções executivas. Em azul, um exemplo, a gente tem um parietal. Parietal, uma área que vocês na live passada viram o Marcelo falando sobre a integração sensorial, a integração do nosso sistema sensorial. Isso tem tudo a ver com o transtorno do espectro do autismo. Muitas crianças têm uma hipersensibilidade sensorial. Então, o lobo parietal também tem outras diversas funções associadas. A gente tem ali no giro pós-central uma área de integração somestésica do nosso corpo, né? Então, a gente está aqui, ó, uma das principais funções do lobo parietal também, junto com um areazinho próximo do lobo frontal, é o controle motor. A gente tem a área de controle motor corpóreo, junto com outras áreas mais subcorticais dos gânglios da base, chamados núcleos da base, controlam e refinam o nosso movimento motor, comportamento motor é associado a essas áreas. Em amarelo, lobo temporal, processamento auditivo, reconhecimento de padrões faciais, tem uma associação com o hipocampo, recebe muita informação também da amígdala. A amígdala também manda em projeções para áreas do frontais, é um controle inibitório do sistema de hipervigilância para áreas do frontais. E em verde, nós temos o nosso lobo occipital, processamento visual, né? Então, a gente tem a área de processamento de tudo que a gente recebe de inputs visuais, tá? São processadas em áreas do córtex visual primário, visual secundário. Então, a gente consegue diferenciar cores, contrastes, profundidade, através desse processamento visual. Sendo que eu quero mostrar para vocês uma coisa que a gente tem que estar muito presente na cabeça de vocês. Apesar de dividirmos anatomicamente essas áreas para poder nós estudarmos, porque facilita o estudo, todo comportamento é gerado através das conexões entre essas áreas. É gerado através da íntima conexão e distribuição do processamento de informação entre as áreas. Então, o que eu estou querendo dizer é que essas áreas elas não trabalham somente separadamente.
somente separadas, elas precisam estar integradas como uma gama de circuitos. Então, para se ter um determinado comportamento para o indivíduo prestar atenção, ele não precisa somente ativar áreas cerebrais do controle atencional, ele precisa estar recebendo aqueles estímulos visuais, processando os estímulos visuais que são passados em determinada aula, ele precisa estar ouvindo e processando os estímulos auditivos por áreas do temporal, ativando áreas do córtex frontal dorsolateral que comandam a nossa atenção, ativando áreas de comportamento para precisar ficar quieto, entender que aquele momento é um momento de aprendizado, áreas do controle motor para baixar a hiperatividade física. Então, essas áreas elas têm íntima conexão entre si. Então, todos os nossos comportamentos, eles dependem de uma íntima conexão entre as áreas. Então, elas estão trabalhando a todo momento. E não só necessariamente em determinado comportamento. Então, o comportamento emocional vem de áreas subcorticais do sistema límbico, tem muitas outras áreas também subcorticais. Nós temos o comportamento de aprender sobre o comportamento de aprendizado, então a gente precisa ouvir e processar isso para áreas relacionadas a aprendizado, visualizar, movimento, gosto, então tudo isso tem íntima conexão. Então, eu gosto de dizer que o nosso cérebro ele é um grande processador, né? Ele é uma placa de circuitos onde a gente está, a todo momento, tendo bilhões de sinapses, de neurônios sendo ativados, a todo momento para processar os determinados comportamentos. Então, isso é uma coisa que eu preciso que vocês construam para poder entender como que é gerado um comportamento, seja para pessoas normotípicas ou para pessoas do transtorno do espectro do autismo, certo? E será que existem diferenças entre os gêneros? Por exemplo, eu estou trazendo um estudo muito legal, que foi de uma pesquisadora chamada Coleres, um estudo de revisão, que ela fala que, apesar de termos as mesmas áreas cerebrais, existe uma diferença de conexão e maturação neuronal no cérebro de uma pessoa do sexo feminino para o cérebro de uma pessoa do sexo masculino, tá? Por que eu estou querendo falar isso? Porque o processamento de informação de um homem e de uma mulher é completamente diferente. Uma das primeiras coisas que eu quero salientar para vocês é a maturação. E a maturação tem tudo a ver com aquelas conexões que eu falei. Aquelas conexões, para elas estarem fortalecidas para termos um determinado comportamento, elas demoram tempo de maturação. Então, o cérebro do homem, ele está completamente maturado, completamente formado, as conexões, lá próximo dos 30 anos. Tá? Então, a metade da maturação acontece aos 15 anos. Então, um indivíduo jovem adulto, eu tenho 27 anos, então as minhas conexões ainda estão sendo estabelecidas para poder eu entrar num cérebro adulto, maturado. Diferentemente na mulher, elas estão maturadas já com 22 anos. Então, é muito comum você dizer que as meninas, as mulheres, elas são mais precoces do que os homens na maturação. Isso você vê no comportamento. A menina adolescente com 12 anos tem comportamentos diferentes de um adolescente do sexo masculino com 12 anos, né? Isso vocês veem muito na clínica, graças a essas conexões, principalmente as conexões do nosso lobo frontal, certo? Dentre outras diferenças, a matéria cinzenta, que são os neurônios, os números de neurônios, os núcleos de neurônios, elas são em maior quantidade no homem, tá? Então, explica dizer que o homem tem um número maior de neurônios do que na mulher, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Em compensação, a mulher tem a matéria branca muito maior, ou seja, as fibras, as conexões entre as áreas são bem maiores na mulher quando comparado no homem. Existe uma diferença no número e tamanho do hipocampo, né? O número de neurônios do hipocampo quando comparado com homens e mulheres. Então, a mulher tem um hipocampo um pouco maior do que o homem. E a química em si, a mulher tem muito mais hormônios serotoninérgicos e hormônios de ocitocina quando comparado com o homem. Então, existem diferenças, tá? Então, tudo isso para dizer sobre as diferenças de maturação e conexão dos gêneros masculino e feminino. E aí fica uma grande pergunta, poxa, e a criança? O que é que ela tem de diferente? Tudo. Nós falamos aqui da maturação, então o nosso sistema nervoso central, o cérebro, ele tem um período crítico de desenvolvimento. E isso implica em todos os comportamentos que a criança vai ter. Claro que o período de desenvolvimento do sistema nervoso central começa desde a vida intrauterina. O nosso cérebro começa a crescer desde a fase pré-parto e no pós-parto, ele passa ainda por um período de desenvolvimento. Então, as principais áreas que estão crescendo no cérebro da criança é o lobo frontal.
controle atencional, controle da tomada de decisão, controle sobre os determinados julgamentos. Então, isso é claro dizer que o cérebro da criança ainda está em desenvolvimento. Existem períodos críticos, como, por exemplo, esse gráfico mostra para a gente aqui, na fase pós-parto, né, quando tem o nascimento, você tem do 0 a 2 meses um alto crescimento sobre áreas do córtex sensório-motor. Então, por isso que o bebê faz aqueles movimentos espásticos que ele está tendo e recebendo os estímulos sensoriais. Essas áreas estão crescendo dentro do cérebro, né? Formando novas sinapses, conectando novas sinapses às outras áreas, formando novos números de neurônios, né? Então, e ao passar do desenvolvimento, você tem um córtex de associação parietal, que está muito relacionado ao planejamento motor, por isso que a criança aprende a andar, né? Ela está aprendendo a controlar o movimento motor, córtex temporal, aí vem um processamento auditivo, a gente também tem as áreas que foram faladas pelo Marcelo, que estão lá no hemisfério esquerdo, de área de Wernicke e área de Broca, que comanda a linguagem e a articulação da fala. Então, essas áreas estão crescendo justamente quando a criança aprende a falar, aprende a se mover, próximo lá do mais ou menos um ano e meio, e esses são períodos críticos. Por que a gente chama de crítico? Que qualquer perturbaçãozinha ou desregulação da atividade vai ter um impacto nesses comportamentos. E aí você tem que passa por muitos anos o córtex pré-frontal, essas áreas de conexão de funções executivas. E isso tem tudo a ver para poder nós entendermos como que é a gama de comportamentos para uma pessoa que está dentro do transtorno do espectro do autismo, né? Então, você tem várias áreas que ali podem ter tido alguma desregulação durante esse período crítico do desenvolvimento para ter a gama de comportamentos da pessoa que está dentro do espectro. Tudo bem? Então, tudo que isso que eu falei, toda essa introdutória, foi para poder dizer para vocês que todos os nossos processos neurais, para a gente prestar atenção, para a gente ver, ouvir, aprender, se locomover, estar presente num ambiente, ele depende das conexões das áreas cerebrais. Ele depende de todas aquelas áreas estarem sendo ativas a todo momento. E essa atividade, ela depende de uma célula primordial. Claro que tem outras células que participam diretamente das nossas sinapses, né? Mas a principal célula da condução da informação é o nosso neurônio. Quando o neurônio de uma área manda uma sinapse para outra área, ele está trocando informação. Então, ele está ativando outra área para uma troca de informação. E isso tem importância para o comportamento. Existem outras células que são essenciais. Hoje a gente tem o conceito de sinapse quadripartite. A gente tem células astrocitárias, a microglia, o oligodendrócito, que participam diretamente desse processo de sinapse. Mas a principal célula na condução da informação são os nossos neurônios. E que qualquer desregulação, ou seja, qualquer probleminha que tiver na condução da informação, de uma baixa de atividade diária ou um excesso de atividade diária, vai dar os nossos hábitos cerebrais, as nossas doenças, os nossos transtornos, como, por exemplo, sejam esses transtornos físicos, o excesso de hipersincronia dos neurônios vai dar uma crise convulsiva, ou seja, esses neurônios estão trabalhando muito, eles aumentam muito o número de sinapses em determinadas áreas e vai dar uma crise convulsiva, certo? Agora, isso também tem a ver com comportamento. Quando esses neurônios não mandam a informação ou eles recebem muita informação, isso tem a ver com o comportamento da gente, tem a ver com a geração do comportamento, seja esse comportamento de uma criança não prestar atenção na aula, porque provavelmente ela não está ativando áreas relacionadas ao controle corporal, áreas relacionadas ao controle atencional, o cérebro dela está trabalhando de uma forma diferente para não ativar essas áreas estão em baixa de atividade, tá? Ou, por exemplo, áreas sensoriais. A criança recebe muitos estímulos, o temporal dela recebe tanta informação que esses estímulos passam a ser aversivos. E isso tem muito a ver com as crianças do transtorno do espectro do autismo. Estímulos sonoros excessivos geram a facilitação de estereotipias, então a criança tem um comportamento relacionado graças à atividade específica dessa área. Ou, muitas vezes, o comportamento, aquele comportamento da criança ser agressiva, ela não saber controlar aquele impulso, a tomada de decisão dela ser impulsiva, o comportamento
opositor desafiador, ele também tem aparecido quando a gente consegue ver a atividade específica dessa área. Então, para dizer tudo isso, é que todos os nossos comportamentos dependem dessa atividade específica de áreas a todo momento que está acontecendo, certo? Será que nós temos como medir a atividade dessas áreas? Vocês viram nessa semana algo muito fantástico, porque dentro do sistema da Brain Trainer, que tem como eletrocefalograma uma ferramenta de medição da atividade cerebral, ou seja, o eletrocefalograma, ele capta a atividade dos nossos neurônios, que tem correlação com a atividade cerebral. Então, vocês viram isso muito essa semana, que o eletroencefalograma, chamado EEG, a gente utiliza vários sensores por diversas áreas cerebrais que vão quantificar, né, que vão pegar a atividade do nosso lobo frontal, temporal, parietal, occipital. Então, eles estão captando a todo momento aquela atividade de conexão entre as áreas que eu falei. Certo? Isso aqui é uma imagem para poder exemplificar um eletrocefalograma muito robusto, com vários canais, tá? Ou seja, várias áreas sendo captadas a todo momento. Esse eletrocefalograma aqui em amarelo é o que nós utilizamos, em laranja, é o que nós utilizamos no nosso laboratório, tá? Para fins de pesquisa. E esse mais pequenininho é um eletrocefalograma, um equipamento, um amplificador do sistema da Brain Trainer, tá certo? Outra imagem para mostrar um setup de eletrocefalograma que é utilizado no nosso laboratório para os diversos fins, seja para neurofeedback e para mapeamento cerebral. E por quê? Por que utilizar eletrocefalograma? Vocês viram isso muito. Quando a gente faz um cálculo específico na atividade que é captada pelo eletrocefalograma, a gente pode distribuir essa atividade em tempo e frequência. A gente decompõe isso em tempo e frequência. E a gente vê as várias frequências que estão contidas naquele sinal cerebral, tá? E por que ver as várias frequências? Por que medir frequências? Por que utilizar as medições de tempo e frequência? Porque isso se chama fazer o eletrocefalograma quantitativo e quantificar as frequências, porque cada uma dessas frequências em determinadas áreas tem associação com comportamento. Todas essas frequências hoje elas já estão descritas na literatura que quando elas estão presentes em determinadas áreas, elas têm uma associação comportamental. Então, a gente tem aqui as frequências são 5 principais frequências, as chamadas delta, teta, alfa, beta e gama. Elas têm suas subdivisões, mas principalmente o delta, ela está muito associada com estados iniciais do sono, o crescimento cerebral. Para se ter um sono reparador, a gente precisa ter uma lentificação muito grande em áreas cerebrais, que é a chamada frequência delta. O teta é uma frequência associada com estados de criatividade, com estados de memória. O alfa, quando a gente está muito focado, quando a gente tem um relaxamento corpóreo profundo, a gente tem alfa dentro do cérebro, quando a gente está captando com o eletrocefalograma. Quando a gente fecha o olho, aparece alfa dentro do cérebro. Por isso que muitas mães falam para a criança que ela chega muito agitada, respira, fecha o olhinho para poder falar. Porque quando a gente fecha o olho, a gente evoca essas frequências alfa, isso facilita o relaxamento, né? A gente tem as frequências chamadas mais rápidas, o beta e o gama, estão muito associados com estados de aprendizado, concentração, organização, estados de processamento cognitivo. O beta é uma frequência cerebral associada ao processamento de áreas do córtex. Quando tem uma atividade córtico-cortical, tem muito beta. Então, para a gente ter uma atividade bem específica de áreas de controle atencional, controle do julgamento, a gente precisa ter essas frequências beta em maior quantidade em áreas do frontal, tá? E o que acontece? Que cada área tem o seu padrão de funcionamento por essas frequências. Mas quando essas frequências não eram para estar naquela área, isso tem uma associação com determinado comportamento, como, por exemplo, quando a pessoa tem muita onda teta, ou seja, muita onda lenta, por determinadas áreas, principalmente áreas do frontal e do pré-frontal, é caracterizado como estados de distração, falta de concentração, falta de foco, estado de muita sonolência. Então, isso está associado também com a criança muito que
tá dentro do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Vocês viram muito isso, o TDAH é caracterizado por um excesso de frequências lentas, principalmente o teta, lá em áreas do frontal e pré-frontal. Quando a gente tem muito high beta, essa figurazinha aqui embaixo mostra isso, a gente está caracterizado com estados de impulsividade, o chamado pensamento excessivo e ansiedade por determinadas áreas, principalmente quando a gente tem beta em áreas do temporal e por várias áreas cerebrais. Então, o que eu quis dizer? Que, apesar dessas frequências terem uma associação com um determinado bom funcionamento comportamental, essas frequências também têm que aparecer no lugar correto, no momento correto. Quando elas estão desreguladas, tem-se um comportamento inadequado associado a isso, tá? E será que a gente tem um padrão de funcionamento para pessoas que estão dentro do transtorno do espectro do autismo? Sim, sim. Existem relatos diversos na literatura de que o transtorno do espectro do autismo é caracterizado como uma redução da atividade de um ritmozinho específico, chamado ritmo Mi, e com uma hiperatividade do ritmo beta. Então, esses ritmos aqui, por exemplo, o ritmo Mi, ele está muito associado, ele tem que estar presente em áreas chamadas do neurônio espelho, que está já lá mais ou menos aqui na tiara da mulher, áreas do giro central. Os neurônios espelho, eles são de função específica para o aprendizado. Então, uma pessoa, quando visualiza uma atividade e quando ela exerce a atividade, ela está aprendendo. Então, a criança do transtorno do espectro do autismo tem um atraso global do desenvolvimento. Então, ela tem dificuldade no aprendizado, dificuldade na interação social, dificuldade em aprender. As crianças não verbais, elas não aprendem aquele comportamento de fala, elas não aprenderam aquilo na fase do desenvolvimento crítico, elas têm um atraso global da fala. Então, isso tem muita relação também com a empatia, que a falta de empatia é muito presente nas crianças do transtorno do espectro do autismo leve. Outra coisa é que a hiperatividade do ritmo beta está associada com a hiperatividade motora que eu falei, tá? Com a agressividade. O ritmo beta, quando ele está presente em determinadas áreas para as crianças do transtorno do espectro do autismo, tem muita associação com a facilitação das estereotipias, com a facilitação das crises de choro, com a facilitação... Deixa eu interromper uma coisa aqui, live da vida real. A minha gata está batendo aqui na minha tela e a tela está mexendo a minha câmera. Pronto, saiu. Então, isso tem muita associação com a hiperatividade motora, com a facilitação das estereotipias. Tem descrições na literatura bem consistentes sobre a redução da atividade do ritmo Mi, que impacta diretamente na hipoatividade desses neurônios espelhos e que tem uma relação direta com o aprendizado da linguagem, o aprendizado no geral e na empatia. Uma outra coisa que está muito caracterizada para o transtorno do espectro do autismo é a hipoatividade do córtex frontal, ou seja, um impacto direto naquelas funções executivas que nós falamos, controle atencional, controle do foco, controle do julgamento como um todo. Sendo que uma coisa que eu preciso falar, eu falei vários comportamentos associados às determinadas frequências. É o espectro. Não é à toa que a hashtag do Dia Mundial do Transtorno do Espectro do Autismo era respectro, era um respeito para todos o espectro. Então, nós temos crianças leves, moderadas e graves, e não necessariamente as crianças que estão leves, moderadas e graves vão ter todos esses comportamentos, é óbvio. Ou seja, a criança que vai estar dentro do espectro leve, ela vai ter o seu padrão de frequência, que está associado ao seu comportamento leve, padrão de frequência moderado e o padrão de frequência grave. Então, por exemplo, a gente vê as crianças não verbais. Elas têm uma atividade específica reduzida muito em áreas do temporal. Por isso que tem uma associação com a inatividade, a hipoatividade e área de Wernicke e Broca. Então, você tem como quantificar isso para todos do espectro, tá bom? E essa imagem mostra as diversas áreas associadas a todos os comportamentos. Então, cada área dessa, ela tem um impacto na atividade específica de frequência que vai ter um impacto em determinados comportamentos. Uma coisa muito característica é o córtex pré-motor, que tem como objetivo controlar os nossos movimentos e perceber as intenções, né? A área pré-motora. Então, tem crianças que quando a gente faz o mapeamento, você vê
uma baixa de atividade em determinadas áreas motoras. Então, a criança ela tem a hiperatividade, ela não consegue controlar aquele comportamento de movimento dela, né? Então, por isso que ela não consegue ficar muito quieta. Consequentemente, com a hiperatividade do frontal, então por isso que a criança não tem atenção, não tem um foco por muito tempo em determinada mesa de estimulação, em determinada atividade que ela esteja fazendo de intervenção terapêutica. A gente tem a atividade específica responsável pela empatia, né, que é a redução daquele ritmo Mi, lá no córtex cingulado anterior, a gente tem como captar isso e tem uma relação direta com a capacidade de se colocar e aquela teoria da mente, né, de se colocar no lugar do outro e perceber isso, e as crianças do transtorno leve têm muita dificuldade de ter empatia. Então, outras áreas como o giro angular, processo de informações sensoriais e a compreensão da linguagem também tem um impacto de atividade para a criança do transtorno. Córtex insular relaciona-se com a dor e as reações de desagrado. Muitas famílias que têm crianças que estão dentro do transtorno falam que a criança ela tem limiares de dor muito alto. Por isso que facilita aquelas estereotipias, as autoagressões da criança. Ela se bate e ela não tem aquela limiar de dor para dizer que aquilo é um estímulo aversivo de dor. Então, isso a gente também tem como quantificar. Por quê? Eu vou trazer um artigo para vocês, que eu digo que é um dos principais artigos que evidencia os padrões de atividade cerebral para pessoas do transtorno do espectro do autismo. E que vocês vão ver que quando eu trouxer o estudo de caso, corrobora muito com esse artigo. Esse é um artigo muito interessante que foi feito por Wang, Pesquisa e colaboradores, do ano de 2013. Eles fizeram mapeamentos com pessoas que são do transtorno do espectro do autismo e com pessoas que são os normotípicos, que não têm nenhuma comorbidade estabelecida. Tem uma outra tabela muito legal que eles, quando fizeram mapeamento cerebral, eles viram o padrão por cada um desses pontos. Eles viram um padrão que, por exemplo, áreas do frontal, baixa atividade. Áreas do parietal, excesso de atividade. Áreas do occipital, excesso de atividade. Então, eles têm uma tabela bem interessante, que é bem robusta, mas eu quero mostrar esse gráfico para vocês. Isso é um gráfico muito legal, porque ele mostra e resume toda essa diferença de atividade e a gente pode associar isso a comportamento. Como, por exemplo, as pessoas do transtorno do espectro do autismo são essa linha vermelhinha aqui, tá? Essa linha vermelhinha aqui. E as pessoas normotípicas é a linha azul. Então, as pessoas com autismo, elas têm muita onda lenta, muito delta, muito teta, que é muito correlacionado com a inatividade de áreas e funções executivas, pouco alfa, que está relacionado com relaxamento, controle motor, e muito beta, muito gama, que está relacionado com a hiperatividade, estereotipia, crise de choro, ansiedade. Quando, em contrapartida, uma pessoa normotípica tem pouca onda lenta, muito alfa e pouco beta. Isso é uma coisa muito característica, tá? E essa é o resumo geral de todo esse artigo, essa figura. Eu acho muito interessante isso, por quê? Porque nós temos como quantificar isso, sim, para as pessoas com autismo, utilizando o sistema da Brain Trainer, utilizando um eletrocefalograma quantitativo para poder fazer o mapeamento e evidenciar esses padrões. E aí entra a grande pergunta para esse estudo de caso. Poxa, o sistema da Brain Trainer, além de nos dar a informação do padrão de atividade cerebral, nós temos como utilizar o neurofeedback para fazer a mudança desse padrão, e isso tem uma associação comportamental. Será que o neurofeedback ele tem impacto numa melhora do desenvolvimento cognitivo e comportamental para as pessoas com autismo? Sim. Nossa, quando você muda o padrão de atividade sobre as determinadas áreas, isso vai ter um impacto comportamental. Então, para provar e medir isso, o nosso grupo de pesquisa, o grupo de neurodinâmica, tem uma parceria muito incrível, eu tenho uma parceria muito legal com uma clínica aqui em Recife que é especializada no tratamento do transtorno do espectro do autismo, que se chama Clínica Somar, tá? Essa é uma parceria que começou há muito tempo atrás, tá? Eu realizo sessões de neurofeedback e mapeamento cerebral nas crianças da clínica, utilizando o sistema da Brain Trainer. Então, para falar um pouco dessa parceria com a Somar ela trabalha com a análise aplicada do comportamento, o TEACH, o PECS e o PROMPT, que são intervenções específicas, e ela implementou como uma ferramenta a mais
no tratamento para essas pessoas do transtorno, para essas crianças, o neurofeedback, tá? E a gente está tendo resultados maravilhosos, resultados de mudanças consistentes no comportamento, utilizando o neurofeedback. Eu vou mostrar um caso muito legal para vocês, um caso que tem, assim, um apego muito, muito grande comigo, porque eu vou mostrar um estudo que vocês vão ver, claro que não, eu só vou mostrar uma pequena parte, né? Claro que a gente tem vários, mas esse, eu tenho uma relação muito forte com essa criança, e, assim, me emociona muito falar que o neurofeedback foi um potencializador muito grande do desenvolvimento cognitivo e comportamental dessa criança. E, assim, o pessoal está muito feliz com isso, essa parceria entre o nosso laboratório, a SOMAR, e o sistema da Brain Trainer é muito legal, porque a gente está fornecendo a melhora da qualidade de vida, né? Claro que, assim, eu preciso salientar isso muito. Não é o neurofeedback que vai fazer tudo isso só. São todas as intervenções que a criança já faz dentro da SOMAR, associado ao neurofeedback, associado a uma coisa muito legal que está sendo implementado lá, a nutrição. Eu estou tendo resultados maravilhosos e potencializados com crianças que estão fazendo a avaliação agora com uma nutricionista funcional, estão fazendo a mudança da ingesta, da mudança da dieta. Cara, isso está tendo impacto direto no neurofeedback, porque a gente sabe, está cansado de ver isso, e isso já está muito mais do que provado, que o sistema nervoso entérico tem uma relação direta com a atividade cerebral. E quando você melhora a ingesta nutricional, isso vai ter uma relação direta com a atividade cerebral, com a melhora da potencialização cerebral. Quem está assistindo aí, que é mãe de autista, vê muito isso. Que trabalha que faz uma avaliação nutricional nas crianças, vê muito isso. Quando a gente dá doces, aquelas dietas, as comidas mais alergênicas que causam inflamação a nível do sistema nervoso entérico, facilita a estereotipia, facilita a crise de choro, facilita a agressividade das crianças. O excesso de açúcar está associado a isso. Mas, enfim, isso é uma coisa muito legal, onde a gente utiliza o sistema da Brain Trainer para fazer essas mudanças cerebrais e associar isso com o comportamento nas crianças. E aí eu vou trazer mais artigos, porque o pessoal sempre pergunta, poxa, será que isso tem comprovação mesmo? Será que, poxa, o neurofeedback funciona mesmo para o transtorno do espectro do autismo? Isso é muito novo, eu nunca ouvi falar sobre neurofeedback, mas neurofeedback, ó, são mais de 50 anos de pesquisas do neurofeedback. Eu estou trazendo os principais artigos para vocês para mostrar que, poxa, tem comprovação, sim, as mudanças ao qual o neurofeedback pode trazer. E um dos primeiros artigos que eu vou citar para vocês é esse daqui, publicado no ano de 2009, porque muitas famílias me perguntam isso. Eu vou fazer as sessões de neurofeedback hoje, mas com quanto tempo eu vou precisar fazer depois? Poxa, a partir do momento que você muda um padrão de conectividade, a gente tem efeitos a longo prazo. Esse artigo quantificou, depois de 11 meses, após 40 sessões, os padrões de atividade e os padrões comportamentais das crianças. Eles se permaneceram. Os padrões de atividade se permanecem depois de muito tempo. Depois de 11 meses, eles quantificaram isso e os padrões continuaram. Porque está sendo relatado que o neurofeedback, após a mudança desse padrão de frequência, isso gera uma potenciação de longo prazo, chamado LTP. Ele facilita a arborização neuronal e isso fortalece as conexões. É um processo de aprendizado. O treino cerebral gera um processo de aprendizado cerebral. Tá? Muitas pesquisas tendem a utilizar o neurofeedback como uma nova metodologia, uma nova ferramenta para fazer as mudanças do padrão de conectividade entre as áreas para a criança do transtorno do espectro do autismo. E esse é um artigo do ano passado, de 2019, onde eles quantificaram as mudanças comportamentais relacionadas à hiperatividade, relacionadas à estereotipia e à agressividade em crianças, e eles viram mudanças comportamentais com o neurofeedback, tá? E esse é um artigo muito legal, porque eles quantificaram e mostraram os efeitos positivos do neurofeedback nos sintomas associados ao autismo com a atividade durante a imitação e a observação. Quem trabalha com análise aplicada do comportamento vai ver muito que quando a gente vai fazer uma intervenção com a criança, a gente pede para a criança olhar no olho e imitar determinada atividade. Então, você pode potencializar esse efeito, potencializar essa atividade específica relacionada a isso, utilizando uma ferramenta como o neurofeedback. Então, foi o que eu tinha dito no slide passado. Não é somente o neurofeedback que vai fazer isso, mas o neurofeedback pode impulsionar o processo de desenvolvimento das outras terapias. E um muito recente também, falando sobre
a melhora das funções executivas para as crianças do transtorno do espectro do autismo. Controle da atenção, controle da tomada de decisão, controle do foco, controle do julgamento de todos os comportamentos. Então, o neurofeedback, quando realiza mudanças em áreas associadas a isso, vai ter uma melhora das funções executivas das crianças, tá? E esse daqui é um muito legal, de revisão, da chamada Brain UK Research. Eles trabalham muito com neurofeedback para vários transtornos, e um desses transtornos é o transtorno do espectro do autismo. Então, eles mostram para a gente aqui vários artigos que correlacionam e veem que o neurofeedback tem uma mudança consistente de padrão de atividade e está associado com redução das frequências lentas em áreas do giro singular anterior, que está associado com as funções executivas, que está associado com a melhora da sociabilização da criança, né, a dificuldade da criança se socializar, melhora as habilidades de comunicação. Então, outras coisas como, por exemplo, com a escala TET, eles viram 76% da redução da hiperconectividade. E isso tem uma relação direta com a hiperatividade da criança. Então, você diminui a hiperatividade da criança e, consequentemente, ela vai ter uma melhora em determinada demanda. Controle atencional são melhorados, a flexibilidade cognitiva é muito comum como principal comorbidade. Você vê as crianças do transtorno do espectro do autismo mais leve ter comportamentos opositores, né, comportamentos de não conseguir flexibilizar as coisas, e a gente consegue melhorar e desenvolver isso com neurofeedback, dentre outros, tá? Quem quiser esses artigos, essa revisão, eu vou deixar o meu contato, eu mando isso sem problema nenhum e a gente pode aprofundar toda a leitura. E aí, é sobre tudo isso que eu precisava falar antes com vocês, para poder vocês entenderem como que o nosso cérebro gera os comportamentos, como que o nosso cérebro, ativando áreas específicas, está associado com o padrão de frequência, que está associado com o comportamento, o que é que tem na literatura científica publicado sobre os principais padrões relacionados às pessoas com autismo, e como que o neurofeedback pode fazer a mudança desses padrões e ter uma melhora do desenvolvimento cognitivo e comportamental dessas crianças, tá? Então, eu vou trazer um estudo de caso que eu sou muito apegado, tá? É uma criança, um adolescente quase, com 12 anos, ele tem diagnóstico de TEA leve, tá? Todos os relatos comportamentais da família e da psicóloga e da acompanhante terapêutica que está com ele é de muita ansiedade. Ele tinha falta de foco, dificuldade na concentração, ele tem alguns toques específicos, principalmente com o banheiro. O tempo de banheiro dele é muito alto, porque ele tem alguns rituais que ele faz dentro do banheiro, muitas crises de choro, dificuldade no controle inibitório sobre determinados comportamentos, muito relacionado ao banheiro, com xixi e algumas outras coisas. Ele tinha problema para estudar. E aí eu trouxe uma coisa que é muito interessante, que eu utilizo isso como reforçador, e a Maria adora isso também, porque ela tem muita criança que faz isso, que apesar de tudo isso, ele adora o Minecraft e o FIFA. Então, primeira coisa que eu ganhei ele, vamos fazer um mapeamento com o tio Igor, e depois a gente joga uma partida de FIFA. Nossa, ele adorou. Então, eu estou potencializando cada vez mais as sessões com ele, utilizando o Minecraft e o FIFA como um dos principais reforçadores para que ele se concentre, ele consiga fazer os treinos de atividade cerebral do neurofeedback, tá? E ressaltar a importância do corpo multidisciplinar. A psicóloga que acompanha ele, é óbvio que ela tem um papel primordial nisso tudo. A acompanhante terapêutica que está dentro do colégio ajudando ele nas determinadas demandas. A fono. Então, o neurofeedback veio com um a mais, como uma ferramenta para somar em tudo isso, toda a gama de intervenções que ele já faz, tá? E aí eu trago o mapeamento dele pelo sistema da Brain Trainer. Então, dentro do sistema da Brain Trainer, vocês vão ver que nós conseguimos quantificar o padrão de frequências sobre todas as áreas cerebrais. Então, ele tinha todo o excesso das frequências lentas, baixa das frequências médias, a amplitude dessas frequências médias e excesso de frequências rápidas, o que é condizente com aquele artigo que eu mostrei para vocês, que evidencia o principal padrão de frequência para várias crianças do transtorno do espectro do autismo. Então, a gente consegue corroborar com a ciência e, utilizando o sistema da Brain Trainer,
todo o mapeamento de uma pessoa que está dentro do transtorno, tá? A frequência do pico de beta é muito associada, onde está meu mouse aqui, essa linhazinha em vermelho que está em excesso, com a ansiedade dele. Ele tem o chamado temporal quente, onde tem muita percentual da chamada frequência beta rápido, que facilitava as estereotipias, os medos específicos que ele poderia ter. É uma categoria que é muito descrita por um artigo bem legal do professor Valdenilson Ribas, daqui de Recife, tá? Que está associado com um padrão de insegurança, medo e ansiedade. Tá? Ele tinha esse tipo de padrão dentro do cérebro dele. Outra categoria que aparece dentro do sistema da Brain Trainer, que é condizente com o comportamento que ele tinha, era o que a gente chama de razão swingo, que está associado com um padrão de frequência sobre áreas do giro cingulado e frontal, que está caracterizado como o transtorno obsessivo compulsivo e uma dificuldade na flexibilização das coisas. Então, ele tinha comportamentos opositores também sendo evidenciados por ele e relatados pela família. E uma outra categoria que a gente consegue ver no sistema da Brain Trainer é o padrão filtrando e processando, muito condizente com a atividades específicas sobre frequências lentas e rápidas. Então, a razão teta-beta tem diversas descrições na literatura, que quando você tem muito teta, você tem todo aquele comportamento que eu falei, falta de concentração, falta de foco, dificuldade no aprendizado. Então, ele tem muito teta quando comparado com as frequências rápidas para essas áreas. Então, ele tem uma razão teta-beta específica para o padrão processando, e nós conseguimos identificar isso no sistema da Brain Trainer, tá? O que é condizente com a dificuldade atencional dele. E aí, o sistema da Brain Trainer, além de muito específico para fazer o mapeamento, ele te dá uma ferramenta de você treinar o cérebro como um todo. Foi aquilo que eu falei. Para o determinado comportamento, nós não estamos ativando somente uma área específica do cérebro, nós estamos ativando várias áreas a todo momento. Então, o chamado Whole Brain Training, o treinamento pelo cérebro todo, nós vamos mudar o padrão de frequência sobre várias áreas para isso ter um impacto. Tá? Inicialmente, eu elaborei para ele 35 sessões, porque ele é um TEA leve. Então, uma coisa que vocês vão ver, quem trabalha com o sistema da Brain Trainer, e talvez tem muita gente que ainda não tem conhecimento do sistema da Brain Trainer, esse relatório que foi mostrado agora, o sistema automaticamente te dá o padrão, a frequência que você vai mudar sobre uma área e a frequência que você vai melhorar sobre uma área. Se eu falasse dessa forma, poderia que vocês não entendessem. Então, de uma forma geral, o que eu ia fazer para ele? O que o sistema me sugere que nós optamos para poder fazer para ele naquele momento? Era inibir aquelas ondas lentas, as chamadas delta e teta, em áreas do frontal, e, consequentemente, isso ia ter um impacto na melhora da função executiva dele. A gente vai inibir as ondas beta, as ondas chamadas high beta, as ondas rápidas, em áreas do temporal, porque isso está muito associado com, ele tinha muito medo, ele tinha muita ansiedade, tá? E a gente vai melhorar várias ondas associadas ao SMR. O SMR é uma onda chamada do ritmo sensório-motor, e tem muita literatura da pesquisa de ondas, reforçar essas ondas para pessoas do transtorno, está associado com a melhora da ansiedade, melhora no foco, melhora no aprendizado. Então, a gente vai reforçar bastante essas ondas dele, tá? Então, esses foram os principais treinos ao qual eu elaborei para ele, porque isso ia ter um impacto direto em todos os comportamentos dele. Então, após 5 sessões que ele realizou, foi relatado uma diminuição muito grande na ansiedade. E que a ansiedade dele facilitava as crises de choro dele, facilitava as estereotipias. Depois de 5 sessões, a mãe me relatou que ele estava conseguindo controlar a ansiedade dele e que ele conseguiu passar um dia inteiro no colégio sem chorar, um dia inteiro na casa da família sem chorar, sem ter ansiedade, sem precisar fazer as coisas a todo momento. Ele conseguiu, de fato, relaxar. Depois da 7ª sessão, a psicóloga dele trouxe um relato de melhora na flexibilização. Aquele comportamento opositor dele foi melhorado, ele conseguiu flexibilizar. Então, você vai fazer tal coisa hoje porque você não vai fazer outra coisa. Você vai para um lugar porque você não vai para outro lugar. Não precisa pegar, vamos fazer atividade agora.
vamos pegar no celular e depois você faz atividade, ou vamos fazer atividade e depois a gente brinca no celular. Antes ele não conseguia flexibilizar isso, e quando ele não conseguia flexibilizar, ele tinha muita crise de choro, ele ficava muito agressivo. Depois de 7 sessões, ele conseguiu flexibilizar com a psicóloga dele várias coisinhas, e ela trouxe esse relato para mim, eu fiquei muito feliz com isso. Depois de 10 sessões, essa foi uma coisa, assim, muito legal, porque a mãe me disse, e eu comecei a perceber isso também, porque sempre que ele vinha para uma sessão, ele precisava entrar no banheiro antes. Houve uma diminuição drástica no tempo de ida ao banheiro, e uma diminuição muito grande naquele toque dele, naqueles rituais que ele fazia dentro do banheiro, de contar as gotinhas da urina, de ter que ficar lavando a mão várias vezes. E o tempo do banheiro dele ficou muito reduzido. Ele literalmente agora ia para o banheiro, fazia o que tinha que fazer e voltava, e vinha para determinada demanda. Então, você tem uma diminuição tanto nos rituais quanto no transtorno obsessivo compulsivo. Então, depois de 15 sessões, houve uma melhora muito legal na concentração dele. E eu tenho um relato escolar muito, 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 muito bom. E houve também uma melhora da hiperatividade física, na capacidade dele permanecer um bom tempo sem precisar levantar na aula. Então, esse é um relato muito legal, que é uma redação que ele fez no colégio, e ele não quis reescrever no momento. Depois das sessões, a professora pediu para ele reescrever. Isso aqui é antes das sessões de neurofeedback, onde a professora relata, e vocês conseguem ver uma letra completamente desorganizada, que ele precisa reescrever isso, melhorar a letra dele, organizar isso em parágrafos, e olha a reescrita dele. Então, quando a mãe veio para mim, a família falou, mas o neurofeedback melhora na letra? Eu falei, não, ele vai melhorar na capacidade da criança se concentrar em exercer determinada atividade, porque a gente está inibindo aquelas ondas lentas do frontal, tem uma melhora direta no aprendizado, tá? Então, você está impulsionando as determinadas áreas e isso vai ter, vocês vão experienciar relatos cada vez mais presentes disso. E a professora falou que ele conseguiu, assim, se concentrar maravilhosamente bem na atividade, conseguiu exercer ela, melhorar a letra e fazer várias outras atividades durante o dia. Então, fica um relato muito, muito legal da professora, dizendo que ele está caprichando e ele tem que continuar assim na organização dele. Ele ficou muito feliz, a mãe me mostrou isso, tá? E eu vou finalizar esse estudo com um relato. Quando a gente chegou, mais ou menos no final do ano, a gente estava próximo das 23 sessões, eu fui agraciado por essa mensagem, onde a mãe fala que ela terminou o dia dela, o ano, com chave de ouro. No Dia das Mães, esse ano, antes de ir ao restaurante comemorar o Dia das Mães, foi muito sofrido ver fazendo rituais no banheiro, pegando a urina, espalhando pelo corpo, e sem querer tomar um banho depois. Ele ficou teve uma reação alérgica com isso. Ficava no banheiro muito mais do que 15 minutos, e a primeira sessão para mim foi muito demorada, porque ele ficou muito tempo no banheiro. Ela já chegou a contar mais de 1 hora entre sentar e levantar e contar as gotinhas da urina, e a angústia que ele sentia por a urina não sair, porque ele queria que a urina saísse. Mas com a medicação é óbvio que em determinado momento a medicação ela tem que estar presente, a gente nunca é contra a medicação, uma coisa que a Mariana sempre fala, tem casos que a gente tem que fazer intervenção medicamentosa para poder que o cérebro mude e a gente possa trabalhar com as terapias que ele faz lá na clínica. E o neurofeedback, ele tem conseguido vencer tudo isso. Cada dia que a gente passava o alavancar das sessões, ela trazia novos relatos e novos relatos. Então, fica aí uma gratidão muito grande, tanto minha quanto dela, mas minha principalmente, de poder ver a evolução cognitiva e comportamental dele. A gente se apega muito a essas crianças e, pasmem ou não, ele é um cara altamente inteligente. Eu consigo perceber cada dia mais ele desenvolvendo, tá? Nossa, a gente fala sobre os comportamentos inadequados, mas a gente sempre esquece de levantar, poxa, o que ele tem de... Ele é muito inteligente, o que ele tem de potencial já para a gente desenvolver cada vez mais? Uma coisa do FIFA, por que ele gosta... Parece brincadeira dizer isso, mas ele sabe o nome de todos os jogadores de futebol que tem no FIFA. Ele sabe o nome de todos os times que tem no futebol do FIFA. E cada dia mais a gente fica buscando novos reforçadores, então eu perguntei para ele, cara, tu gosta de desenho? Ele falou vários desenhos que ele gosta, tem um jogo que eu utilizo muito com ele, tá? Porque o sistema da Brain Training dá a disponibilidade da gente utilizar o que quiser como feedback. Quem quiser conhecer, tem uma coisa que embaralha a tela e você pode utilizar um jogo ali muito, muito legal, que a pessoa se motiva a jogar, tá?
E é um jogo de desenho que é de futebol, mas que ele não tem o nome dos países. E nesse dia eu falei para a mãe dele que eu fiquei muito emocionado, porque eu nunca imaginaria como que era a bandeira da Romênia. E ele falou para mim, o tio, cara, Romênia. E eu fiquei assim, não aparece o nome do país, mas aparece as bandeiras. Eu falei, meu Deus, qual que é a Romênia para eu colocar para ele? Ele ficou do lado ali da Alemanha, tio. Ele sabe tudo. Esse cara, ele tem uma capacidade cognitiva hoje muito, 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 muito massa e cada vez mais potencializada. Então, fica um relato muito bom de uma melhora cognitiva e comportamental. Eu falo muito essas palavras com o neurofeedback para um caso do transtorno do espectro do autismo. Aí, poderia falar vários outros casos, vários, mas eu prefiro citar aqui, mostrar que, poxa, você está mostrando um caso leve que teve uma melhora muito boa. Não, a gente tem vários mapeamentos das crianças que estão em vários espectros, moderado, grave, então, cada um desses mapeamentos que a gente consegue ver excesso de ondas rápidas, falta de onda alfa, que é corroborado com hiperatividade, ansiedade, dificuldade no relaxamento, falta de foco, falta de concentração, que são todas as maiores dos comportamentos, estereotipia, crise de choro. Então, a gente tem de várias e várias crianças, e que todos eles corroboram dados científicos, corroboram todo aquele padrão que foi feito para várias crianças que estão inseridas dentro do transtorno, tá? Que cada uma tem a sua particularidade por causa do espectro, tem a sua particularidade de comportamento graças ao espectro. Então, a gente tem vários mapeamentos muito legais lá e relatos de crianças que não tinham capacidade de concentrar na mesa do PECS, que é a mesa de comunicação alternativa. Então, assim, os psicólogos todo dia falam, nossa, ele se concentrou muito na mesa da fono, aprendeu muito hoje, evoluiu muito, passou para uma outra atividade. São vários relatos, tá, que foram, cada dia mais chegam lá para mim, das crianças que fizeram e estão alavancando as sessões com neurofeedback. E fica o meu muito obrigado, tanto para o meu grupo de pesquisa que nós realizamos, não pesquisa para poder, de certa forma, publicar os artigos, isso é fato, mas para dar um retorno para a sociedade. A gente quer dar um retorno muito grande do desenvolvimento das pessoas. Tenho que agradecer muito a clínica lá, porque ela deu total abertura para a gente formalizar essa parceria, e eu estou lá realizando as sessões de mapeamento nas crianças. Agradecer as famílias, tá? Que são muito, muito legais. Todas elas abraçaram a ideia do neurofeedback de braços abertos, e ver o benefício para essas crianças é essencial. E agradecer ao sistema da Brain Trainer, porque se não fosse esse sistema, de fato, nós não teríamos como fornecer o desenvolvimento para essas crianças, tá? Tem o meu contato pessoal, o meu e-mail aqui, quem quiser, manda lá um e-mail, que eu mando os artigos, tá? E tem o meu telefone e o Instagram, que a gente está sempre publicando as nossas coisas que venhamos fazendo aqui, tanto no grupo de Neurodinâmica quanto na Brain Trainer. E fica aqui meu muito obrigado para vocês. Eu vou passar a palavra para Mari, para Cris, tá? E só tenho a agradecer a todos vocês. Igor, eu vou passar a palavra para as perguntas, porque assim, tá perfeito. Lidar com o transtorno do espectro do autismo não é simples, e todas as terapias de fora para dentro, elas são trabalhosas para a pessoa do espectro. E o neurofeedback, ele vem de dentro para fora, trazendo uma avalanche de melhoras. E não precisa falar mais nada, são vários casos que você atende, que eu atendo, com essa melhora visível e mudança de vida num âmbito geral. Então, eu penso que nós temos que ir para as perguntas, e vai ser bastante rico. Espero que tenha perguntas. Muitas perguntas, Ai, Igor. que bom. Eu queria agradecer, realmente foi muito emocionante esse relato, a sua experiência acrescentou bastante coisa para a nossa vida, a vida da Brain Trainer. Eu tenho certeza que para a vida das pessoas que estão assistindo a live, pessoas que trabalham com autismo, e pessoas que ainda vão assistir, depois a gente vai deixar disponível o vídeo para as pessoas poderem assistir a hora que quiserem. Então, assim, primeiro de tudo, tem um fã-clube seu aqui no chat, pessoal aqui, todo muito feliz. Geralmente é a família, né, que você manda assim para várias pessoas. Colegas de trabalho, tem aqui a galera
a Renata Ribas, o Marcelo Cairão. Ai, professora Renata. Está aqui. Eu vou começar de baixo para cima, do final para o começo, as perguntas, porque aí assim a gente vai voltando na tua apresentação, ok? Tá bom, ok. Então, no final, teve uma pergunta assim, ok, você conseguiu fazer esse trabalho, é um TEA leve. Aí a pessoa pergunta, mas e com TEA grave, é possível? Mesmo Sim. se a pessoa não recebeu tratamentos prévios, dá para fazer o mapeamento? Sim. Essas são as perguntas. Então, isso é uma coisa muito... É uma pergunta que vem muito pra gente. Tem o nome da pessoa que perguntou? É que é tanta gente que está falando aqui. Você consegue? Não, tudo bem, não tem problema. Então, eu já primeiro, acho aqui para você. Primeiro, quando é um TEA grave, a clínica Somar, ela, como eu falei, ela tem um corpo muito, muito bem qualificado, é um corpo multidisciplinar. Primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer uma dessensibilização sensorial para que a criança consiga colocar a touca, porque quem trabalha com mapeamento vê que a gente pode fazer um mapeamento com uma touca ou com vários eletrodos. Há crianças no início que não aceitavam, mas a gente trabalha com dessensibilização sensorial e depois de 2 meses, mais ou menos, a gente realizou vários mapeamentos e um mapeamento foi muito legal, porque, de fato, no início a criança tirava, não queria touca, não ficou nem sentada, ok. Dessensibilização, até com a minha sala, comigo, eu conhecendo, sentando a criança, participando da rotina dela, porque tudo rotina, e isso a gente vê direto com... a quarentena tem um impacto direto na rotina, e a desorganização da rotina para as crianças facilita com vários comportamentos inadequados, né, várias desorganizações. Primeiro, dessensibilização sensorial. Segundo, claro que a prática vai ajudar bastante. Por exemplo, não sei se você já trabalha ou se você já viu realizando uma sessão de mapeamento, né, realizando uma avaliação para o eletrocefalograma quantitativo, um mapeamento. Para uma pessoa normotípica, a gente faz com algumas tarefas cognitivas, eyes open, eyes closed, e a cognitive task, que é olhos fechados, olhos abertos, e uma tarefa cognitiva, por vários blocos, ou seja, pegando várias áreas ao mesmo tempo. Para uma pessoa do transtorno do espectro do autismo, a gente pode colocar, eu basicamente faço isso, um vídeo, porque tem muitas crianças que, apesar de serem graves, elas adoram ver coisas. Pega o celular da mãe e fica vendo Galinha Pitadinha, Pocoyo, o que seja. Bota o vídeo na tela e vai fazendo um mapeamento de pouquinho em pouquinho, vários passos, depois dessa sensibilização. E assim, funciona. Dá sim para a gente fazer com muito amor, muito carinho e muita paciência para a gente chegar lá. E aí, com essas que eu mostrei aqui, esses 2 aqui são de crianças graves. Eu poderia botar vários outros. Mas como o tempo da apresentação, eu acho que a gente vai ter lá na frente um congresso, né, Mari? Bem legal. Eu posso colocar vários outros e trazer mais casos de crianças mais graves. Eu trouxe esse porque cada dia mais essa pessoa, essa criança, vem, assim, me demonstrando uma melhora absurda. E, assim, eu posso trazer num congresso, eu não sei, a pessoa que perguntou, por isso que eu perguntei o nome dela, sinta-se à vontade para poder assistir. Eu vou trazer mais relatos de crianças mais graves, tá? Lídia Loreto, tá, Igor? Ela se chama Lídia Loreto. Oi, Lídia. Então, assim, eu posso E a trazer mais... Silvana também, a Silvana perguntou a mesma Hatz. coisa. A Silvana e a Lídia. Então, vou trazer mais relatos. Então, dessensibilização sensorial, prática clínica da gente fazer uma tela, faz um momento, bota o vídeo. Então, assim, quem trabalha com mapeamento com normotipo, a gente faz um mapeamento, às vezes, com 35 minutos. Você consegue fazer um mapeamento completo. Eu já fiz mapeamento com criança com 2h30, porque eu precisei adequar tudo isso para ela, ficar vendo um vídeo. Tem uma criança que ela é moderada, mas aí eu fiquei assistindo com ela Jurassic Park, aquela história do hiperfoco, né? O reforçador que a criança usa. O pai falou que ele adora dinossauro. Várias decolarias, muita hiperatividade, muita estereotipia. E os dinossauros são utilizados como reforçadores para ele na mesa de intervenção lá dentro da Somar. E o pai falou, tem Jurassic Park? Eu falei, tem Jurassic Park, vamos colocar um Jurassic Park para ele. Brincadeira ou não, ele sabe o nome científico de todos os dinossauros. Espinossauro Rex, Tiranossauro Rex, ele sabe o nome de todos. Então, a gente vê uma capacidade cognitiva de inteligência nele, então a gente consegue realizar um mapeamento, sim, com ele vendo a tela, vendo o Jurassic Park, enfim, com pessoas mais graves, dá para se fazer também. Tá.
Uma pessoa perguntou quantas sessões, como que você define a quantidade de sessões que você vai fazer? Legal, isso é uma pergunta muito boa, né? Na verdade, é uma pergunta muito boa. Bom, o sistema da Brain Training, toda a metodologia desenvolvida pelo Peter Van Dusen e o próprio neurofeedback em si, é um treino cerebral. E todo treino cerebral precisa de repetições. Toda intervenção precisa de várias repetições para que a pessoa aprenda. Então, por ser uma técnica de neuromodulação, de você mudar o padrão de atividade, isso tem um número de sessões, certo? Como que é estabelecido isso? O sistema tem uma forma de estabelecer isso automaticamente. Mas claro que a tomada de decisão pode ser, sim, da pessoa, do treinador. Como que eu estabeleço isso? Imagina que você tem uma criança do TEA leve, moderada e grave. O leve tem vários comportamentos associados a isso. O moderado tem vários comportamentos e mais alguns. O grave tem vários comportamentos e mais vários outros. Então, a partir do momento que vocês, primeiro, identifica qual é o TEA que a criança tem, você pode estabelecer dentre 35 e 40 sessões, porque é um padrão de mais ou menos da média científica que tem por aí, de chegar muito próximo de 50 sessões, 60, 55, para pessoas mais moderadas, mais graves. Por quê? Imagina que uma pessoa com TEA grave, ela é não verbal, muita estereotipia, muita crise de choro, muita agressividade, muita hiperatividade, muita falta de foco. Então, você tem vários padrões para se mudar ao longo do ciclo de sessões. Né? É realizado cinco sessões, é um ciclo. Mais 5 sessões é o segundo ciclo. Mais 5 sessões é o terceiro ciclo. E o cérebro precisa de tempo para fortalecer aquelas conexões que eu comentei, fortalecer a conectividade, gerar mudanças consistentes a longo prazo sobre as determinadas áreas. Você não aprende a andar de bicicleta muitas vezes na primeira vez, você tem que testar e cair 1, 2, 3 vezes, tentar 3, 4, 5 para que o processo de aprendizado ocorra. Então, as sessões são definidas dessa forma. Por exemplo, e uma pergunta que vem sobre isso, eu não sei se foi perguntado, mas já dá para puxar o link, é que, com quanto tempo vem as primeiras relatos comportamentais? Isso varia da fisiologia de cada um, é óbvio. Eu não posso garantir que uma pessoa vai mudar com 2 sessões, 5 sessões, os primeiros comportamentos, e você vai experienciar esses relatos. Vai variar da fisiologia de cada um, é óbvio, né? Vai variar de vários fatores aí, inclusive da nutrição, para que o cérebro mude e aprenda a se modular, a se autorregular. Então, as sessões são definidas dessa forma. Eu acredito que deu para responder. Deu sim. Tem uma questão que é associada, que é a seguinte: se o cérebro do autista associado à deficiência intelectual é diferente do autista que não tem, principalmente a pessoa gostaria de saber, especialmente com relação à linguagem. Tá. Linguagem. Eu tinha falado que a gente tem duas áreas específicas que têm uma associação direta com o comportamento de linguagem, né? Com controlar o entendimento da linguagem e controlar a articulação da fala. A área de Wernicke e a área de Broca são as áreas mais conhecidas para isso, mas todo o processamento de linguagem tem várias outras áreas, vários outros núcleos que comandam isso. Tem um artigo tá lá naquele artigo de revisão, que depois das sessões de neurofeedback, onde a gente melhora a conectividade dessas duas áreas, né, com protocolos específicos para impulsionar o desenvolvimento da fala, você tem uma melhora no aprendizado da fala, claro que com as outras terapias, com a fono, com a psicóloga. Então, isso está muito associado com a melhora verbal e de comunicação das crianças. Então, tem como modular, sim, e melhorar a conectividade das áreas relacionadas à fala. A deficiência intelectual para uma pessoa e deficiência intelectual para outra pessoa. É o espectro, né? Então, você vai melhorar a capacidade de desenvolvimento cognitivo de uma pessoa que está com a chamada deficiência intelectual e você vai impulsionar o desenvolvimento da outra pessoa que não tem deficiência intelectual. Então, o neurofeedback, ele vai melhorar o que você já tem de melhor, na verdade. Essa frase pode ser meio confusa. Você vai impulsionar o melhor desenvolvimento daquilo que você já tem.
Quando tem crianças mais graves com a chamada DI, a gente impulsiona um processo de aprendizado, impulsiona um processo de conectividade sobre as áreas relacionadas a isso, que lá aquele ritmo sensório-motor tem muita associação com isso. Melhorar a conectividade de áreas do frontal faz com que a criança ganhe a capacidade de aprendizado, porque quando a gente está aprendendo, a memória de trabalho está toda por áreas de funções executivas, então você melhora a conexão sobre isso, vai ter um impacto na melhora da capacidade cognitiva dessa criança. Então, dá para, sim, com o neurofeedback, fazer essa mudança desse padrão. Uma pessoa que perguntou, a Luciana, ela é treinadora, ela perguntou como é que você faz, ela não entendeu, se no mapeamento você consegue fazer com olho fechado e tarefas também. Resting state. Deixa eu só passar aqui. Nesses casos de moderado e grave, né? Que ela está querendo saber se é... Moderado e grave. Acho que é esse artigo aqui, cadê? Só um segundo. Aqui. Estado de repouso. O estado de repouso é literalmente ele assistindo um vídeo. Então, você tem como ele colocar para ele para assistir o vídeo e fazer a captação desse sinal eletrofisiológico, sinal cerebral, e você vai evidenciar os principais padrões cerebrais. Moderados e graves, você muitas vezes não tem como fazer olhos abertos e olhos fechados e a tarefa. Você faz com um estado de repouso. Coloca a touca, quietinho, sem movimento de atividade muscular, vai captando o sinal e você vai evidenciar pelo sistema todos os padrões relacionados a isso. São aquelas últimas 2 lá de crianças graves, tá? E que corrobora todo um padrão evidenciado já na literatura. Então, o padrão de estado de repouso é o padrão de atividade cerebral captado naquele momento. A pessoa não está executando nenhuma atividade cognitiva e fazendo nenhuma função. Mas você tem como captar isso. Então, a gente tem como captar o padrão chamado em cérebro de U, que eles colocaram no artigo. Muitas ondas lentas, né? Esse em vermelho aqui onde está meu mouse, excesso de atividade de amplitude de ondas lentas, tanto de olhos abertos e olhos fechados, mas você desconsidera isso porque você fez mapeamento, estado de repouso, pouca onda alfa e muita onda rápida, tá? Beta, tá certo? Então, o outro também é a mesma coisa. Então, você tem como fazer com o estado de repouso. E ela falou que parece que ela entendeu aqui que quando você mapeou o caso grave, você não fez olho fechado e tarefa. Ela acho que entendeu que você só fez olhos abertos. Sim. Então, só olhos abertos. Eu fiz nesse caso só olhos abertos. Ok. Mais alguma? Tem mais algumas. Sobre os padrões. Essa pessoa quer saber se, no caso dos padrões que você explicou, um deles é hiperatividade de low beta. Tá lá atrás, né, naquele... Lá atrás. Lá atrás, naquele artigo. Talvez ela tenha entendido. Lá atrás, naquela imagem, vamos lá. Aqui, ó. High beta. High beta, que é a chamada beta alto. Você vê muito o Peter falando sobre o beta alto, o professor Ribas falando. Está relacionado com hiperatividade. E o beta alto é aquele padrão que nós conseguimos pegar por excesso de frequências rápidas, principalmente em áreas do temporal, né? A categoria do temporal quente. Beta está associado com o padrão de ansiedade, pensamento excessivo, alerta excessivo, por vários artigos. Recentemente eu tinha dado uma aula sobre a atividade cerebral relacionada à ansiedade, e muitas pessoas perguntam, mas a criança com transtorno do espectro do autismo tem ansiedade? Tem ansiedade, sim. Ele fica com pensamentos excessivos no cérebro. A ansiedade dele facilita diversos comportamentos inadequados, como facilitação, principalmente da estereotipia. Então, quando você diminui esse padrão high beta, você tem uma melhora muito característica no padrão estereotipia, agressividade, crise de choro, tá? Tem algumas pessoas perguntando sobre regiões específicas, em Fortaleza, em Belo Horizonte, se tem pessoas que trabalham com neurofeedback para autismo. Então, sim, a gente tem um site, né, que tem o mapa. Sim. Dentro do site da Brain Trainer, eu acho que vocês podem passar isso depois, Mari, tem um mapa de todos os treinadores. Então, se você está em determinada cidade, você pode pesquisar os treinadores naquela sua cidade, né, com a localidade deles. Teve uma pessoa que perguntou se só tem artigo em inglês. Meu Deus. Então, tem muito artigo em português também, mas é uma prática da gente buscar artigos em inglês, porque
de fato ou não, o inglês é uma língua universal. E a maioria dos artigos publicados nas revistas científicas internacionais, as revistas de maior impacto, são em inglês. Eu não sei quem perguntou, mas se tiver dificuldade com o inglês, está aqui o meu contato, a gente manda e eu elucido algumas principais questões. Tem alguns aplicativos que tem como traduzir isso, mas, assim, eu cito muitos artigos nas revistas de grande impacto, tá? Igor, coloca o DDD, fala o seu DDD, que aqui você não colocou. Ah, tá. 081, eu sou de Recife. Recife 081. Desculpa. Aqui teve duas perguntas relacionadas à nutrição, né? Uma delas foi a Renata Ribas, que perguntou, mas você já falou, você já falou da importância da nutrição na modulação do comportamento, na geração de ondas cerebrais no autismo, não só no autismo, mas no caso é esse tema que você está falando. Você já falou, mas talvez você queira complementar com alguma coisinha aí. Muitas pessoas não sabem, mas quando a gente fala sobre bem-estar, você vê muito isso sobre... Vocês vão ver nutricionistas, nutrólogos falando sobre serotonina. A serotonina é um hormônio relacionado à sensação de bem-estar, à sensação de prazer e várias outras funções. Mas existe um segundo cérebro. O sistema nervoso não é somente o cérebro aqui que a gente tem aqui na caixa da gente, aqui na calota craniana. O segundo cérebro está no nosso intestino, tá? Existem neurônios serotoninéticos no intestino e aproximadamente, tem um artigo muito legal, 85% da serotonina que chega lá no nosso cérebro é produzida no intestino, graças a prefatores que são ingeridos na nossa dieta. Então, a dieta tem tudo a ver com a geração da atividade cerebral. Imagina que você está com uma inflamação, a chamada inflamação subclínica, porque a seletividade alimentar faz que muitas crianças que estão dentro do transtorno do espectro do autismo tenham uma ingesta assim, muito específica para determinada criança. Ou só come alguma coisa, ou não come nada, ou se alimenta daquilo ou daquilo outro. Vulgo, ela tem uma baixa de vários nutrientes na dieta dela. Quando a nutricionista funcional intervém com isso e tenta fazer uma mudança da seletividade alimentar, junto com muitas fonoaudiólogas fazem isso, quando a gente muda isso, eu estou falando de relatos pessoais, as crianças tendem a desenvolver muito melhor no neurofeedback, porque a ingesta nutricional influencia diretamente na geração daqueles padrões de atividade. Então, deficiências relacionadas a vitaminas B12, B6, quando são supridas, isso tem uma geração de atividade muito, muito, muito diferente. Então, por que eu falo geração de atividade? Porque eu vou estar inibindo uma coisa e reforçando a onda mais corretinha para aquela área. Muitas crianças, às vezes, têm dificuldades nos treinos de alavancar isso. Após a nutrição funcional, nossa, isso muda muito. Eles têm treinos muito melhores. Então, a nutrição é muito importante para isso. E associada a essa questão, uma pessoa quis saber se a parte da clínica nutricional ali da Somar utiliza também, porque diz que existe, essa pessoa diz que tem estudos com a vitamina D3 e até com o próprio uso do canabidiol, né, o CBD, se a clínica onde você trabalha faz utilização dessas. Então, sobre isso, a clínica lá, Somar, que a gente tem a parceria, eu não me atrevo a falar porque eu não sei quais são especificamente as intervenções que a nutricionista realiza com as crianças. Então, eu não me atrevo a falar se ela está trabalhando diretamente com essa vitamina D3. Eu sei que, e muito menos me atrevo a falar sobre canabidiol. O meu grupo de pesquisa tem uma linha paralela com canabidiol e epilepsia, tá? Mas ainda não com autismo, a gente pretende chegar lá no momento, tá? Então, o canabidiol está se mostrando bem efetivo para determinados tipos de epilepsia. Então, a gente tem uma linha de pesquisa com isso, mas eu não sei como que está dentro da Somar, infelizmente ainda. Mas eu vou procurar saber. Eu acho que as perguntas terminaram. Tem uma pessoa aqui que falou que ela não entendeu ainda muito bem como que é a prática desse tratamento, né? Na verdade, Cláudio, não é um tratamento. E a gente tem outros vídeos. Nós estamos fazendo a semana do neurofeedback para fazer vários vídeos. E nós temos outros vídeos que explicam o que é o neurofeedback, ondas cerebrais. Então, tem bastante material aí. Se você der uma olhada
nesse nosso canal do YouTube, você vai encontrar bastante coisa que pode te ajudar a entender melhor como é que funciona o treinamento cerebral com neurofeedback. Muito bom. Muito bom. Então é isso, acho que tem mais perguntas? Perguntas terminaram, eu acho, espero não ter pulado nenhuma. Algumas pessoas querendo saber quanto tempo leva, mas você já falou, quanto tempo leva para fazer um mapeamento com casos mais graves, né? Você chegou a falar em 2h30, né, Igor? Sim, e aí tem o tempo da sensibilização, né? Que demora algum tempo, determinado tempo, quando a criança vai aceitar ou não. E tem uma outra pergunta que também você já falou, né? Se essa pessoa do seu estudo de caso fazia terapias antes dos treinos de neurofeedback, se sim, por quanto tempo e quais terapias? Você colocou aí, né? Como eu falei, né? O corpo da Somar, ele tem, assim, vários profissionais com várias intervenções. Análise aplicada do comportamento, PECS, TEACH, Prompt. O que acontece? Ela já fazia, sim, intervenção terapêutica, e eu falei, né, que o neurofeedback, ele é uma ferramenta complementar. Então, apesar dela fazer diversas terapias, ela tinha várias dificuldades em determinadas demandas comportamentais. O neurofeedback potencializa isso para que ele possa evoluir nas outras terapias. Então, é um somatório das coisas. Você vai associar o neurofeedback a várias terapias que já são feitas. Então, não é fazer somente o neurofeedback como uma frase popular, a última Coca-Cola do deserto, não é isso. A gente vai associar o neurofeedback para desenvolver cognitivamente, fazer essa mudança do padrão cerebral, neuromodulatório, autorregular isso, para que ele tenha um desenvolvimento na demanda específica de terapia que ele já faz. Então, é potencializador cerebral do desenvolvimento cognitivo dele e comportamental para que ele alavanque nas outras intervenções que são feitas. Muito bom, muito bom. Nós estamos aí avançando bastante no tempo. Daqui a pouco, às 19 horas, temos mais uma live com o Dielita, também de Recife, vai falando sobre neurofeedback para ansiedade. Então, a gente vai encerrando por aqui. Queremos te agradecer muito, Igor, pela tua disponibilidade de estar aqui contando os seus casos, mostrando os seus estudos. E eu queria saber se você tem alguma coisa ainda que você gostaria de falar, algumas considerações finais, você e depois a Cristiane, antes da gente encerrar. Novamente, só tenho a agradecer por tudo isso. Como o tempo também é muito resumido, a gente tem que falar um pouco mais rápido sobre os estudos de caso. Vocês terão outros momentos, sim. Eu sei que vai ter um congresso muito legal lá. Eu posso trazer coisas diferentes, principalmente mais das crianças moderadas e graves. Eu sei que vocês ficaram muito curiosos com isso. Eu só tenho a agradecer ao meu grupo de pesquisa, porque nós desenvolvemos pesquisa novamente relacionada para aplicar isso para a população, não sair da neurociência de base que você vê muito nas universidades, neurocientista falando sobre outra coisa, mas, poxa, o que aquilo agregou de fato à população? E o sistema da Brain Train, a gente também tem a agradecer porque, poxa, ele é um sistema muito aplicável para isso, você colocar e fazer uma mudança do padrão, desenvolver uma pessoa para trazer esses relatos, é muito agregador. E agradecer o corpo da Clínica Somar, os diretores, ao Vitor, a Luana, a Alessandra e a Roberta, que eles acreditaram muito como que o neurofeedback pode ser uma intervenção a mais para as crianças dele. Agradecer as psicólogas, as atendentes terapêuticas, as TOs, as fonos, as nutricionistas que estão lá, porque é tudo, né? Se você dá a melhor gama de intervenção para aquela pessoa, poxa, ela só vai desenvolver, né? Então, o neurofeedback é uma ferramenta agregatória, uma a mais para isso. Então, a gente desenvolve tanto a pesquisa quanto a parte clínica, e você vê esses relatos. Eu fico, assim, muito feliz. Eu só tenho a agradecer a família, a mãe que autorizou, não sei se ela está assistindo, a mãe que autorizou eu poder mostrar, claro que eu preservei o nome de todo mundo, mas eu sou muito feliz e eu queria dizer que eu amo muito esse carinha e amo muito todos os outros, e agradecer esse espaço para poder mostrar o que nós vemos desenvolvendo aqui em Recife, tá bom? Muito bom. Cristiane, tem considerações finais para nos fazer aí? Agradecer o Igor e dizer que eu tenho bastante melhoras sobre a microbiota intestinal também com os meus pacientes. No caso, paciente, porque vieram primeiro pela psicologia, né? E esse artigo, não sei se é o mesmo que você citou,
além de eu traduzir, eu fiz um comentário sobre o cérebro enteral, né, a nossa microbiota comensal e a nossa microbiota intestinal, e para deixar uma dica, né, para quem é pai ou mãe, que trabalhe os probióticos e os prebióticos na alimentação dos seus filhos, que já vai ajudar bastante. E no caso do meu filho, só dele tomar aquele lactobacillus vivos pela manhã, ele já melhorou bastante, ele não pode com a lactose. Então, é muito importante essa questão da alimentação, e só para reforçar para vocês. E quem tiver mais interesse, a gente pode disponibilizar aí o artigo traduzido. Gratidão, Igor, amei. Um abraço a todos. Ô, Cristiane, eu queria aproveitar e dar a deixa para falar sobre o que você vai, a sua apresentação tem uma certa relação com o transtorno do espectro autista, né, das altas habilidades, então, para aproveitar para você já fazer uma canjinha aí e nos chamar para a tua apresentação. Sim, nós não falamos muito do autismo leve, do espectro de grau leve com as altas habilidades. E a gente vê muito isso acontecendo, e quando a gente pode associar o autismo leve às altas habilidades, e elas realmente existem, né? É muito importante, o impacto na vida desse espectro leve ajuda muito, muito mesmo. E eu vou falar um pouquinho disso amanhã, às 19 horas, e agradeço muito ao Igor, a gente já trocou figurinhas um dia, e assim, é fantástico. Agradeço muito mesmo, eu amei estar aqui hoje. Um abraço. Muito bom, então, vamos encerrando, daqui a pouco teremos Gielita, também supervisora e treinadora da Brain Trainer, falando sobre neurofeedback para ansiedade. Daqui a pouco mesmo, às 19 horas, é um tempinho da gente dar uma descansadinha e já voltar. Estamos aqui, então, essas lives vão ficar, essa live vai ficar disponibilizada no nosso canal, e todas as outras estão, então aproveitem para sempre curtir, se inscrever, para que a gente possa ter mais visibilidade, para que teve uma pessoa que falou assim, poxa, o que a gente precisa fazer para o neurofeedback crescer mais no Brasil, aqui nos comentários, né? É isso, a gente divulgar, a gente fazer trabalhos como esse que a gente está fazendo essa semana, a gente pretende fazer esses encontros, né, depois da quarentena, ou mais para frente, semanais, aqui, uma vez por semana, a gente sempre tem um videozinho para apresentar para vocês. Então, são as formas que a gente tem aí de divulgar o trabalho do neurofeedback. Agradeço a presença de todos vocês, então, e até a próxima. Um abraço para todos.